Olá, alunos. Hoje eu quero falar sobre segredos, mas não é o tipo de segredo que você está pensando, como seus vizinhos, a pessoa que trabalha com você. Não é esse tipo de segredo. Eu sinto muito desapontar você. Eu quero falar sobre alguns segredos, 5 segredos de ouro para você aprender inglês. Bom, o primeiro é: não traduza. Se você está aprendendo inglês ou qualquer outra língua, mas eu vou falar sobre inglês, você não pode traduzir. A partir do dia 1, do zero, você tem que começar a pensar na língua que você está aprendendo. Você precisa começar a pensar na língua que você está aprendendo. Por exemplo, pense em inglês. Mas como pensar em inglês? Comece com frases simples como: o garoto está tomando água. A garota está comendo uma maçã. E aí você começa a associar os sons e depois que você aprende muitas frases, você começa a misturar essas frases e você começa a criar novas frases. Por exemplo, o cachorro está tomando água. O menino está comendo uma maçã. O menino está tomando água. O cachorro está comendo uma maçã. Eu não sei se cachorros gostam de maçãs, mas é só um exemplo. Comece a aprender frases verdadeiras em inglês e associe essas frases em inglês. Não traduza. Você tem que resistir à tentação da tradução. Não traduza. Bom, o segundo segredo é maravilhoso. Eu nunca ensinei inglês usando gramática. Eu ensino os meus alunos como falar inglês. E depois que você aprende a falar, você aprende frases, você naturalmente começa a pensar na língua. Uma coisa que você não deve estudar gramática quando você está aprendendo uma língua. Quando você está aprendendo a falar, você não pode estudar gramática. Você não pode memorizar regras. Você não pode ficar pensando em regras. Se você está memorizando regras, você não está falando a língua. Você passa muito tempo pensando nas regras e aí você não consegue falar porque você está pensando nas regras. 3. Escute, entenda e repita. Muito. Quanto mais você entende a língua, escuta e entende a língua, melhor será a sua comunicação. Então, quando você escuta, você está absorvendo a estrutura da gramática. Você está aprendendo um novo vocabulário. Você está naturalmente exercitando a maneira que você vai falar, porque o seu sotaque virá naturalmente do quanto você escuta. Então, quando você começa com lições simples, você tem que começar a escutar com muita atenção as frases que você está aprendendo e comece a repetir essas frases. Exercite a articulação das palavras. Exercite os músculos faciais. E então, na sua garganta também você exercita e aí você passa a entender essas frases e você absorve essas frases em inglês sem traduzir e a sua mente começará a criar um banco de dados. E então, conforme você tem mais frases em inglês, você naturalmente começará a falar. Então, o segredo número 4 é: comece a falar. Se você está na sua casa, por exemplo, e você diz: eu estou jantando, eu estou comendo café da manhã, eu estou comendo um sanduíche, eu estou bebendo água com meus amigos, com a minha família, eu estou tomando água com uma outra pessoa. O seu cachorro está comendo, o seu cachorro está dormindo. Então você começa a usar estas frases simples e curtas e então você naturalmente começa a aprender mais e a criar frases também. Mas uma pergunta muito comum é: mas e se eu não sei uma palavra e eu preciso traduzir para a minha língua, da minha língua para o inglês? Por exemplo, se você está falando espanhol ou se você está falando português,
Se você fala português ou espanhol, não há problema se você usar um dicionário para traduzir para a sua língua, do inglês para a sua língua ou da sua língua para inglês. Mas depois que você fizer isso, você memoriza a palavra em inglês, por exemplo. Se você está falando sobre computador, você não sabe dizer computador em inglês, então você quer saber como se fala. Você procura isso. O que você faz? Você pode procurar o significado, aí depois que você sabe, aprende a falar, você escuta a pronúncia. Tem esse dicionário muito bom, chama-se Farlex. Existe o aplicativo, mas também tem um website, chama-se thefreedictionary.com. Você pode escutar o som das palavras e você associa o som, as imagens, as figuras, tudo na sua mente. Aí você começa a usar as coisas que você aprendeu naturalmente, pouco a pouco. E o segredo número 5 é extremamente importante. Não tenha medo. Você tem que falar. As pessoas pensam, haverá um momento mágico na minha vida em que eu, de repente, vou começar a falar inglês, mas primeiro eu vou passar 5 anos apenas estudando. Não, isso não funciona assim. Você tem que começar a usar as coisas que você aprendeu a partir do primeiro dia. E se você está cometendo erros quando você fala, não há problema que você comete erros. Cometer erros é parte de aprender. Então, não tenha medo de falar, de conversar com outras pessoas, as frases simples que você já começou a aprender, e não se compare com outras pessoas. As pessoas têm níveis diferentes de evolução e, claro, estes são os 5 segredos. A coisa mais importante de todas não é segredo, é uma coisa muito simples que faz parte do processo, que é disciplina. Se você não tem disciplina, você não vai conseguir coisa alguma. A menos que você seja extremamente super esperto e inteligente, mas ainda se você é super esperto e inteligente, você vai ter que ter certa disciplina. Então, muito obrigado por assistir os meus vídeos e eu vejo você da próxima vez.